Rei do meu coração, seja no meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, boa. Tu és bom, bom, boa. Tu és bom, bom, boa. Tu és bom, boa. Rei do meu coração, seja a missão, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, boa. Tu és bom, bom, boa. Tu és bom, bom, só tu és bom, Senhor. Oh, não há outro que se compare a ti, não há outro que seja tão majestoso, tão digno quanto o Senhor. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, boa. 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 A tua igreja declara: tu és bom. Tu és bom, bom, boa. Tu és bom, bom, boa. Aleluia. Senhor, se não fosse a tua bondade, se não fosse a sua misericórdia, onde nós estaríamos essa noite, Senhor? Mas o Senhor nos trouxe a esse lugar, com os teus laços de amor o Senhor nos atraiu, e o Senhor nos trouxe para ti, dizendo que somos especiais, e dizendo, Pai, nessa noite que o Senhor é o bom Pai, é o bom protetor, é o bom amigo, é o melhor amigo, é o melhor Pai. Por isso nós te adoramos, Senhor Jesus, e damos a ti toda a honra, toda a glória,
porque a sua bondade, ó Deus, dura de geração em geração e a sua ira não passa de um momento. Porque o Senhor, as tuas misericórdias são renovadas a cada manhã sobre nós, e quão grandes são as suas misericórdias. O Senhor é bom, nós não. O Senhor é maravilhoso, nós não conseguimos chegar perto da tua santidade. Mas Pai, essa noite, pela bondade de Jesus, nós podemos avançar pelo véu que está rasgado e podemos nos achegar à presença do Santo Deus, do Todo-Poderoso, do Maravilhoso, e declarar que o Senhor é bom. Assim nós te adoramos, assim nós te engrandecemos e assim reconhecemos. E obrigado por toda a bondade que o Senhor tem revelado a nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Aleluias. Glória a Deus. Eu queria que você, antes de se sentar, você dissesse para as pessoas que estão perto de você: Deus é bom. E eu queria que você acreditasse nisso essa noite, você que nos assiste pela internet. Deus é bom, e eu quero que você acredite nisso também, no nome de Jesus. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas e disse isso para elas, você pode se sentar, por gentileza. Tem um aviso do DIP aí? Eu esqueci do DIP. Tem aí, meio no jeito? Meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu fico muito feliz de receber você aqui essa noite, para a gente dar uma pausa na nossa semana corrida e poder ter um tempo para orar, para buscar a Deus como comunidade. Então você que está vindo hoje pela primeira vez, essa é a Terça da Esperança. Nossa celebração tem como propósito de oração. Em alguns momentos nós chamamos as pessoas aqui à frente para receber oração. Se você tem um desejo, tem a vontade de começar uma campanha, um propósito de oração hoje, você é muito bem-vindo e muito bem-vindo para vir à frente no momento oportuno, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos rapidamente. Nós teremos o segundo encontro de empresários e empreendedores que vai acontecer aqui na nossa igreja, que será no dia 9/8 às 20 horas. Quem estará conosco é o Rodolfo Montosa. Ele é empresário, escritor, compositor e também pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. E ele estará aqui conosco contando um pouquinho da sua jornada como empresário, dos seus aprendizados. E eu gostaria que você, empresário e empreendedor, reservasse na sua agenda essa sexta-feira, às 20 horas, para estar aqui conosco e prestigiar esse evento. Também, se for possível, trazer os seus funcionários, se for possível, trazer o seu sócio. Traga pessoas junto com você. A entrada é gratuita e nós esperamos que tenhamos um bom público para falar sobre empreendedorismo e empresários aqui na cidade de Sertanópolis. Nós queremos que é uma cidade próspera, abençoada, e nós queremos acreditar nos nossos empresários e gente que tem o empreendedorismo em suas veias, e queremos fomentar isso com vocês. Aliás, você que é empresário da nossa igreja, se você tem o desejo de patrocinar esse evento com a sua empresa, nós colocaremos a logo aqui no dia do evento. Você precisa procurar o balcão de informações e falar: pode colocar o meu nome. Nós já temos os patrocinadores do evento anterior, estaremos ligando para vocês. Mas se você está aqui conosco e gostaria de colocar a sua marca ou a sua empresa nesse evento, sendo da nossa igreja, nós gostaríamos de poder oferecer essa oportunidade para você. Mas procure o balcão de informações, deixe seu contato, nossa secretaria falará com você em seguida, tá bom? Próximo aviso: dia 11 de agosto, pela manhã, nós teremos o famoso Celebra Kids, Dia dos Pais. Ele veio para ficar porque nós fazemos um café da manhã às 9 horas. Pastor, qual é o horário da celebração? Aos domingos, 9h30 da manhã e 19h30 à noite. Mas nesse domingo especialmente, nós começaremos às 9. Por quê? 9 horas é um momento de café da manhã. Então eu convido você, nesse domingo do dia 11, vir e trazer a sua família. Por favor, mamãe, faça o convite ao papai. É o dia dele. Nós queremos falar com ele, nós queremos homenageá-lo, nós queremos orar por ele. Então, papai, não fique em casa no domingo, dia 11, porque esse dia é para você. Se programe para estar aqui com a sua família, que nós queremos ter um dia especial com as crianças e com as famílias, domingo às 9 horas da manhã. Agora é importante você saber o seguinte: às 9 horas da manhã você pode trazer algo para comer com a gente. Nós vamos oferecer café, leite, chá, suco, pão, presunto, mussarela, mas aí o bolo de leitinho, pudim de leitinho é com você, tá bom? Pode trazer outras coisas também de Nutella, que também já está ficando bem famoso já, Nutella, pode trazer também. Então você vai trazer pão, você vai trazer bolo, torta, salgada, o que você quiser, o que você iria fazer para a sua casa, você traz e coloca na mesa aqui com a gente. Então a gente faz um café da manhã delicioso com todas as famílias, aqui no domingo dia 11 de agosto às 9 horas da manhã. Marque essa data e o horário às 9 da manhã.
E a sábado agora tem um encontro especial dos jovens. Você jovem, acima de 18 anos, é convidado para participar do DIP, que tem por esse título agora a mensagem desse sábado às 20 horas, Manifesto. Vai ser um tempo especial com os jovens e eu queria convidar você para vir nesse encontro e estar aqui com essa galera que vai se encontrar nesse sábado às 20 horas aqui na nossa igreja, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Só esse? Eu queria convidar você a continuar depositando no altar do Senhor a sua generosidade. Continuar depositando no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Se você é visitante e está aqui conosco, não se constranja com esse momento. Mas se você já tem frequentado a nossa Terça da Esperança, essa é a sua oportunidade de vir aqui à frente e trazer aquela quantia, aquele valor na presença do Senhor. Traga diante de Deus aquilo que Ele tem trazido sobre a sua vida como bênção, que é salário, você pode devolver como oferta e como gratidão e adoração essa noite. Então, eu convido você, no nome do Senhor Jesus, a fazer isso com alegria, porque é assim que o Senhor recebe. Vamos colocar em pé mais uma vez como igreja e vamos vir devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Convido você a pegar o seu envelope em suas mãos e eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre a sua contribuição. Pai, aí está uns envelopes, aí está a quantia financeira, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor precisa de corações generosos. E que esse coração que oferta essa noite e entrega no seu altar, ó Deus, no penúltimo dia do mês, talvez quando as contas já estão mais apertadas, talvez quando o mês está torcendo para ser terminado, eu quero, Deus, que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher que vai fazer uma oferta de fé e trará no seu altar dizendo: o Senhor é bom. Por isso, Deus, abençoe cada mão que contribui essa noite e o teu nome seja honrado e glorificado no nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e a oferta. Pelos montes, e ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, eu duvido de você. Chame as mulheres para declarar
essa canção bem forte. E depois eu quero ver os homens. Vamos lá, mulheres. Vamos cantar Incendeia? Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ou venho incendiar. Os homens. Incendeia, Senhor, a sua casa. Ou vem incendiar. Ficou feio, homem? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Ó, vem incendiar. Mais uma vez. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Ó, vem incendiar. Ó, vem incendiar. Ó, vem incendiar. Aleluia. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos que vêm aqui à frente. Você continue em pé, por gentileza, que ainda cantaremos mais uma canção. Eu também quero chamar a Isabelle Rodrigues, que venha trazida aqui pela sua mãe. Se tem avós que estão juntos, podem vir também. Se tem parentes, podem vir aqui em cima, que eu gostaria de orar com a Isabelle, que está vindo no seu primeiro culto na igreja depois de ter chegado ao mundo. Então, Isabelle pode subir aqui, por gentileza. Filha da Angélica e do Tiago. Nós queremos apresentá-la ao Senhor junto com as crianças, tá bom? Nasceu dia 2 de maio, tá joia. Vamos orar então pela Isabelle e apresentar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então nós vamos orar para que a Isabelle possa crescer em sabedoria e graça também diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, vamos apresentar. Senhor, nós apresentamos esse pequeno milagre que chegou na casa da Angélica e do Tiago. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado nesse lar. E recebemos essa pequena em nossa comunidade, ó Deus, como uma serva consagrada ao Senhor. Nós apresentamos a Ti e pedimos que ela cresça em sabedoria e graça diante do Senhor e diante dos homens. Que o Senhor preserve a saúde dela, o intelecto dela, e que seja uma menina do altar, da igreja, do templo, da vida no altar do Senhor, Pai. E que o Senhor possa cuidar dessa pequena, abençoando os pais, dando-lhe sabedoria e instrução, em nome do Senhor Jesus. E assim nós apresentamos essa pequena no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Isabelle? Glória a Deus. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Peço que você venha aqui à frente junto com a nossa equipe de intercessão. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, enquanto estamos orando, eu quero que você esteja aí no seu lugar adorando ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
vamos dizer juntos que ter a paz no coração é o que nós mais precisamos. Ter a paz no coração e andar com Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos comigo e pedir que essa paz inunde o seu coração hoje. Você que entrou aqui aflito, angustiado, atormentado por diversos pensamentos, que a paz do Senhor acalme seu coração e que a presença do Senhor Jesus visite você essa noite e que você receba da presença dele o que você veio buscar nesse lugar. Então vamos dizer juntos que ter a paz no coração é o caminho que nós temos para encontrar Jesus. Ele é o seu bom pastor, Ele é o seu bom Pai, Ele é o seu bom Deus. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Você pode se assentar por gentileza. Graças a Deus, obrigado equipe de adoração por esse momento tão especial. Hoje eu peguei essa cadeira aqui porque eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante sobre protetor solar. Nós já estamos encerrando, terça-feira que vem, a última da nossa série de mensagens. E semana que vem a gente lança nosso próximo tema de entendimento, de aprendizagem da palavra do Senhor na Terça da Esperança. E hoje eu queria falar com você sobre um tema que precisa disso para a gente conversar. Que só de falar dele já dá vontade de sentar. Só de falar dele já dá vontade de a gente tirar o sapato, esticar o dedo no sofá, dar uma espreguiçada. Acho que você já sabe o que a gente vai falar hoje, né? Do quê? Trabalho. E para falar de trabalho a gente precisa falar sentado, né? Então hoje eu queria perguntar para você o seguinte. Eu acredito que você saiba responder para mim. O que tem depois de um dia intenso de trabalho? O que tem depois de um dia cansativo de trabalho? O que tem depois de um dia exaustivo de trabalho? O que é que tem? Bom, você é mulher. Não, você vai saber me dizer melhor. Você saiu de manhã, arrumou a cama, deixou as coisas organizadas, acordou mais cedo, passou o café, deixou o filho na creche, foi para o seu trabalho, veio para o almoço, fez o almoço mais cedo, arrumou as coisas, lavou a louça, deixou algumas roupas de molho, voltou agora para o trabalho, final da tarde você voltou para a sua casa, pegou o filho na creche, chegou, deu uma ajeitadinha na casa, colocou arroz para fazer, a carninha para fritar, e aí eu pergunto para você, o que tem depois de um dia de trabalho? Não. Vocês estão muito folgadas nessa igreja, mulherada. Eu pensava que as mulheres aqui eram mais trabalhadeiras, mas tem descanso então para você? Lá em casa não tem. Descanso é uma palavra que está, na verdade, bem em extinção nos nossos dias. Porque, na verdade, o trabalho nos conecta ao outro trabalho, que conecta a outro trabalho, que conecta a outro trabalho. Então, tudo que a gente sabe é que amanhã a gente vai trabalhar de novo. E a hora que acabar o dia de amanhã, a gente tem mais trabalho. E quando a gente acordar na semana que vem, mais trabalho. Ou seja, o trabalho é um ciclo da vida que toma a maior parte do nosso tempo como seres humanos na face da Terra. Tem pessoas que trabalham 8, 12, 14 horas por dia. E eu estou falando aqui de pessoas donas de casa que trabalham simplesmente 16 a 18 horas por dia, né? E ainda fala aqui, o que você faz? Não, eu só fico em casa, só fico em casa. Minha esposa está desempregada aí há 6 meses. E ela fala para mim, meu Deus do céu, só ficar em casa é muito mais difícil que trabalhar, não é verdade? Ou seja, nós entendemos que existe o trabalho formal, existe o trabalho remunerado, existe o trabalho com carteira assinada, existe o trabalho informal, mas a verdade é que todo tempo, em toda circunstância, nós estamos trabalhando. Tenha você carteira assinada ou não, seja você uma mulher que está empregada ou não, seja você um jovem que está estudando e está empregado ou não, o fato é que todos nós estamos fazendo uma obra, todos nós estamos trabalhando, porque o trabalho faz parte da humanidade. O que eu queria dizer para você é que o trabalho dos tempos modernos é que tem mudado as nossas características.
Desde que a eletricidade chegou, desde que o vapor foi inventado, a configuração de trabalho ela mudou. Ela mudou para a configuração de trabalho para subsistência, para a configuração de trabalho para acúmulo de capital. E hoje nós não trabalhamos mais para a subsistência, nós trabalhamos para o acúmulo de capital. Isso mudou muito a nossa mentalidade, mudou muito as nossas relações sociais, a nossa saúde emocional e inclusive a nossa saúde espiritual. O que falar então das nossas famílias, que muitas estão arrebentadas, destruídas, porque a característica do trabalho dos tempos pós-modernos, ou dos tempos que vivemos hoje, na verdade é de exaustão, cansaço, um frenesi constante, aquele ritmo frenético que a gente não consegue se desvencilhar, é trabalho e mais trabalho e mais trabalho, que se conecta a outro trabalho, e nós estamos o tempo todo tomados e sufocados por isso. Então eu queria matar a saudade com você de um vídeo muito legal do Charlie Chaplin, que fala sobre os tempos modernos. Charlie Chaplin faz uma crítica, há cerca de 70 anos atrás, a respeito do tempo do trabalho e a respeito da mudança da mentalidade de trabalho a partir da máquina a vapor. A Revolução Industrial trouxe isso e há uma crítica muito interessante. O vídeo é apenas 2 minutos, o filme dura 1h20, se você quiser assistir é o cinema mudo, mas o filme de 2 minutos apenas para a gente assistir e lembrar um pouquinho de como é que mudou a mentalidade de trabalho nos seres humanos a partir da crítica de Charlie Chaplin. Vamos ver? Quit stalling. Get back to work. Go on. Isso aí diz que depois ele foi curado dessa crise nervosa que ele teve, saiu do hospital e teve uma nova vida. Essa pequena sátira a respeito dos tempos pós-modernos mostra um homem que tem que trabalhar o tempo todo e produzir o tempo todo. Isso não é muito diferente de você e de mim. Porque, embora nós não estejamos dentro de uma produção em massa, como Charlie Chaplin estava, nós estamos tendo que produzir o tempo todo, criar o tempo todo, avançar o tempo todo, progredir o tempo todo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Até porque o trabalho faz parte da vida humana desde toda a existência. Quando Deus criou o ser humano, Ele disse para o ser humano: você vai lavrar o solo, ou seja, você vai cuidar do solo, você vai cuidar da terra, você vai transformar a realidade, você vai transformar o lugar que você está através do seu trabalho. Tudo que nós transformamos, tudo que você vê hoje é o resultado da intervenção do homem, é o resultado do trabalho do homem. E não é ruim trabalhar, mas o trabalho precisa ser entendido e compreendido de uma perspectiva saudável para que a gente não adoeça e para que a gente não viva com esses espasmos de trabalho.
Não sei se você viu o Charlie Chaplin depois de um dia de trabalho, ou de ficar lá com aquela ferramenta em suas mãos. Quando ele solta a ferramenta, ele continua, né? E não pode ver um botão. As mulheres com vestido com botão, ele quer, né, descochar e fazer. Ele vai no hidrante e acha, ou seja, ele tem um espasmo de trabalho, ele não consegue se desvencilhar disso. E às vezes é uma característica de muitos homens quando chegam em casa. Eles têm espasmos de trabalho. Eles chegam, não tratam bem a esposa, não tratam bem os filhos, não conseguem se desconectar da empresa que acabou de abaixar as portas, não conseguem se desconectar do cartão que acabou de ser batido naquele ponto, não conseguem se desconectar e ainda tem espasmos dentro da sua família, comprometendo a sua saúde, mostrando crises nervosas, crises emocionais, irritabilidade, tudo pela maneira como se lida com o trabalho. O trabalho sempre foi maneira de transformação de vida, mas com os últimos tempos, a partir do lucro, da competitividade, o trabalho passou a ser opressão de vida. Então, de transformação, onde Adão transformava o lugar, transformava o ambiente para viver de acordo com a glória de Deus, passou a ser instrumento de opressão para que a gente seja insaciável, incansável e sofra com esse frenesi e com esse ritmo tão atordoador que nós vivemos de trabalho nos dias atuais. E não é porque o trabalho é pesado, é porque a nossa cultura de trabalho é que nos faz pensar em avançar, em crescer, em progredir. Eu não tenho problemas com isso, o problema é a nossa mentalidade em relação a isso. Por isso que eu queria colocar essa frase: o ser humano sempre trabalhou para transformar o mundo ao seu redor, mas é necessário saber se esse trabalho dos dias atuais tem lhe acrescentado vida. Deixa eu contar um exemplo de uma pessoa que, no alto da sua velhice agora, da sua melhor idade, tem os seus patrimônios para contar. E conversando com ele, ele estava dizendo para mim de como tudo começou. Ele conseguiu comprar um sítiozinho de apenas 1 hectare e começou a plantar alface e tomate, e começou a entregar nas empresas, começou a entregar nas redes de supermercados da região, e começou a crescer com o seu trabalho. Com 1 alqueire de terra que ele plantava, ele comprou mais 2 alqueires de terra. E depois ele comprou mais 3, e foi crescendo o seu trabalho, ele foi ampliando. De repente, ele conseguiu fazer um hotel, com o dinheiro de 3 alqueires de terra, agora de plantação. Do hotel, ele conseguiu comprar uma churrascaria. E depois da churrascaria, ele conseguiu fazer mais um outro hotel, a partir de 1 hectare de terra. E agora ele tem uma fazenda também, a partir de 1 hectare de terra. Ou seja, ele transformou a sua realidade a partir do trabalho. Tudo com dignidade, tudo com direito, tudo com recursos próprios, tudo com integridade. Agora, a pergunta é: valeu a pena? Eu estou usando um exemplo para você de uma pessoa real que eu conversei. E ela estava conversando comigo a respeito disso, muito feliz com tudo que Deus tem feito na vida dela. E ela disse: pastor, olhando hoje para a minha família, olhando hoje para o meu filho, restaurado na presença do Senhor, eu digo que agora valeu a pena, mas até pouco tempo atrás não valia não. Ter o filho distante, a esposa com muitos trabalhos, agora nós estamos dizendo, estamos desfrutando disso. E quantos de nós não temos a oportunidade de desfrutar? A pergunta é: valeu a pena? Essa é a pergunta do sábio de Eclesiastes. Ele começa o livro de Eclesiastes não falando sobre dinheiro, não falando sobre mulher, não falando sobre poder, não falando sobre espiritualidade e muito menos falando de Deus. Ele começa o livro de Eclesiastes falando sobre fragilidade, falando sobre vacuidade, sobre vida sem sentido, e ele coloca isso em trabalho. Ele traduz isso em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, ele começa dizendo: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol. O que esse homem ganha com tanto trabalho, que tanto ele se esforça debaixo do sol. O que é o resultado disso? Qual é o benefício disso, queridos? Qual é o benefício de sacrificarmos família, filhos, saúde, com um ritmo frenético de trabalho, constante, tendo espasmos de trabalho, onde nós não podemos ter condições de desfrutar aquilo que o trabalho pode proporcionar? Eu pergunto para você: o trabalho para a sua família, o trabalho para você, a sua empresa, é um ambiente de transformação da realidade ou é um ambiente de opressão? Você está brigando com a esposa? Está brigando com o marido por causa do trabalho? Está irritado? Está com crise de ansiedade? Está dependendo de medicamentos controlados para conseguir controlar o seu nível de ansiedade? Então o seu trabalho não é transformação, o seu trabalho é opressão. Desculpe a franqueza e a sinceridade.
Mas se uma pessoa precisa trabalhar para comprar o seu medicamento, porque o trabalho lhe produz doença, qual é o benefício disso? É o que o sábio perguntou há 3, 4 milênios atrás, e é o que eu queria perguntar para você e para mim essa noite aqui: o que vale, o que o homem ganha com todo o trabalho que ele se esforça debaixo do sol? Então, o sábio começa a fazer suas reflexões, ele começa a chegar às suas perspectivas a respeito disso. E então, eu entendo que a maneira como encaramos o trabalho, atualmente está nos deixando cansados e desnorteados com a vida. Por causa desse movimento que nós temos de possuir, de ter, dessa insaciabilidade da nossa alma, nós estamos vivendo uma vida cansada, exausta e desnorteada. Irmãos, eu não preciso ir longe. Eu não preciso ir na China, onde pessoas trabalham com poucos recursos e muitas horas de trabalho, para perguntar para elas se elas estão cansadas. Eu posso perguntar aqui para você essa noite: você não se sente cansada? Você não se sente cansado? Olha aí, está cochilando na igreja, dá uma cutucada no seu marido aí agora. Está cansada. Dá uma cutucada na esposa, cansado, cochilando na igreja. Eu pergunto: você não está cansado desse ritmo? Desse estado emocional abatido? Dessa insaciabilidade, desse estômago que nunca se satisfaz com ter mais, com pagar mais, com possuir mais. O que acontece é que nós estamos ficando cansados e desorientados com a vida. E foi exatamente o centro da palavra trabalho. Aliás, o sábio vai falar em Eclesiastes: trabalho, 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 cerca de 35 vezes no livro de Eclesiastes a palavra trabalho aparece. E tem uma vez que ela aparece pela última vez e não vai aparecer mais. É no capítulo número 10 que diz assim no versículo 15: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Ele vai falando de trabalho, de trabalho, de trabalho. Quando ele chega na última sentença, depois ele não vai falar mais sobre isso nos próximos 3 capítulos. Então ele diz: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Então eu pergunto: o fenômeno de desorientação e o fenômeno de exaustão é só seu? Não, irmãos, é de muito tempo atrás. A Bíblia já registra que os seres humanos, quando trabalham como tolos, eles simplesmente estão exaustos e desorientados. Deixa eu fazer uma pergunta de reflexão. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu não estou aqui porque eu sei da sua vida pessoal, eu não sei aqui porque eu conheço seu extrato bancário, eu não sei aqui porque eu conheço seus fracassos profissionais. Não é isso. Eu estou aqui para perguntar para você: se você, sem esse sentido, desorientado, não sabe para onde vai, não sabe para onde vai o seu comércio, não sabe para onde vai a sua vida profissional, se você tem sentido exausto, acordado já desmotivado, acordado já cansado, então é provável que você esteja fazendo o trabalho de tolo. Vamos traduzir essa palavra? Trabalho de imbecil. Vamos piorar um pouquinho? Trabalho de idiota. Vamos piorar mais? Não vou piorar mais, porque só vai ficar feia a coisa aqui. Trabalho de tolo gera desorientação e exaustão. Chega-se ao final do dia exausto e desnorteado, atordoado, a vida perde o sentido, as coisas perdem o valor. Trabalha para ter um carro que não tem sentido nenhum para ele ter. Trabalha para dar conforto para a família que a família sequer pediu. Irmãos, eu vivi uma vida na infância, depois dos meus 8 anos, até os 7 anos, meu pai teve bons honorários e bons recursos financeiros, mas depois dos 8 anos de idade, nós tivemos algumas dificuldades financeiras. E eu não lembro qual era o carrão que meu pai tinha, antes dos meus 7 anos. Ele tinha 3 na garagem. Eram apenas 2, ele tinha 3. Eu não lembro os carrões. Eu não lembro os lugares, né, que a gente frequentava para jantar. Eu não lembro dessas coisas, mas eu lembro a gente sentado com liquidificador, lavando os nossos soldadinhos que a gente tinha enterrado na terra. E aí a gente colocou dentro do liquidificador para lavar. E você sabe o que aconteceu. Eu lembro disso. Eu lembro brincando no quintal da minha casa. Eu lembro eu subindo em cima de uma tartaruga que a minha família tinha dado para mim de animal de estimação. Irmãos, eu não fui macumbeiro, mas eu tinha galinha preta. Eu tinha uma galinha preta que eu andava com ela no colo. Eu dava comida para ela, eu lembro dessas coisas, eu consigo buscar na minha memória, mas eu não lembro do dinheiro
não lembro dos recursos, não lembro das mansões, não lembro do conforto, não lembro se eu tinha televisão de marca, se eu tinha os videogames melhores da época, não lembro isso. Porque as minhas memórias estão cheias de bons momentos, não de bons patrimônios. Então eu digo para você que muitos de nós trabalhamos para dar um conforto para a família que ela não pediu. Ela pediu a presença, pediu a alegria, pediu o desfrute. E tudo que nós estamos privando dela, da nossa família, é o que ela queria. Estamos dando o que ela não pediu. Eu aconselho centenas de pessoas nessa área que estão se estrepando, literalmente, com a vida profissional, num trabalho frenético, onde ela tem dado para as pessoas o que elas nunca pediram. E a frustração é grande para todos os lados. Exaustão e desorientação. Você se sente desorientado enquanto ao seu futuro? Você se sente desorientado enquanto ao seu amanhã? Você se sente desorientado enquanto ao rumo do seu comércio? Você se sente perdido em relação aos seus negócios, em relação até ao tanto de dinheiro que você tem ganhado e não sabe o que fazer com isso? Se sente desorientado? Se sente cansado de tudo isso, irmão? Trabalho de tolo. Meu Deus, como é que alguém vai na igreja presbiteriana independente para o pastor chamar de idiota? Eu não estou chamando você de idiota. Eu estou falando que o seu trabalho é um trabalho de tolo. É o que a Bíblia ensina que a gente precisa aprender. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Porque se existe o trabalho de tolo, deve também existir o trabalho do quê? Do sábio, certo? Então eu queria trabalhar com você do jeito tolo de trabalhar e o jeito sábio de trabalhar. Eu quero mostrar essas duas coisas essa noite para que a gente possa fazer uma opção. Porque agora você sairá dessa igreja não porque você não sabe, não porque você é ignorante, não porque você não sabia, mas porque agora você não quer e quer permanecer no trabalho de tolo. Porque eu quero mostrar para você o que o Eclesiastes interpretou que é um trabalho de tolo. Vamos lá junto? Se você quiser abrir a sua Bíblia, aproveitar para anotar, pegar um caderninho, anotar os versículos bíblicos, depois assistir na sua casa novamente, porque temos muitos versículos para visitar, porque o Eclesiastes falou mais de 30 vezes sobre trabalho nesses 12 capítulos do seu livro. Vamos lá. Primeiro versículo que mostra o jeito tolo de trabalhar é esse, Eclesiastes 2,17. Por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil e correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Irmãos, não faz sentido. Não faz sentido a gente ter um trabalho pesado, não faz sentido eu acordar pela manhã cedo, dormir tarde, me desgastar, suar, me empreender a esse serviço, se eu não consigo encontrar o significado dele. Trabalho de tolo é trabalho pesado. Ô louco, pastor, então significa carregar saco na costa, ficar montando cerca debaixo do sol de 45 graus, isso é, não estou falando de trabalho pesado. Trabalho pesado é trabalho sem sentido. É óbvio que eu não concordo com quase todas as ideias dele, mas uma delas é interessante. Karl Marx, que é um sociólogo inglês, ele falou o seguinte: se um homem não se vê naquilo que ele faz, ele se torna alienado de tudo. Se você não se enxerga no seu trabalho, se aquilo não te traz satisfação, se aquilo não te traz identidade, se o seu trabalho não te produz um senso de realização, ele se torna pesado. E eu pergunto para você aqui essa noite, quantos de nós temos trabalhado sem sentido, mecanicamente, freneticamente, sem encontrar o propósito de fazermos o que estamos fazendo? Veja só com os seus próprios olhos, quem trabalha sem entender o propósito, o trabalho se torna pesado, cruel e desnecessário. Foi o que o sábio falou. Se eu não me encontro nesse trabalho, eu me sinto pesaroso com ele. Agora vem mais uma pergunta, porque eu preciso fazer isso com você essa noite. Está com o ombro pesado aí, queridão? Está com o ombro pesado aí, minha filha? Aquela sensação de estar carregando um fardo muito mais pesado? Não é que o seu trabalho é ruim. Não é que o ambiente de trabalho é desfavorável. E nem é que você ganha pouco. A questão é que no trabalho que você faz, você não se enxerga. O trabalho que você faz, você não se identifica. E aí você fala, pastor, estou decidida então, o Senhor falou ao meu coração, eu vou pedir demissão, vou aproveitar que o meu patrão está aqui na igreja hoje, vou atravessar a fileira e falar, irmão, bata minha carta de aviso que eu estou fora. Não, você não entendeu ainda o que eu estou dizendo. É você parar de reclamar pelo seu trabalho e se alegrar pelo que você faz.
É parar de começar a lamuriar e falar: ah, meu Deus, por que eu faço isso? Tem gente que pega o caminhão todo santo dia, dá a partida todo santo dia, engata a primeira marcha todo santo dia e reclama todo santo dia. O que mudou na sua vida? Nada, está aí azedo, cara amarga, e não tem promoção no trabalho, porque quem trabalha desse jeito não merece nem promoção. Trabalho pesado é trabalho que eu não me identifico nele. Qual é o seu serviço? Você atende o balcão, atenda com alegria. Saiba que você tem propósito de estar ali. E não é apenas dar lucro para o seu patrão. É você oferecer ali para a pessoa o melhor produto, atendê-la da melhor maneira possível e falar: Deus está me usando para transformar. Irmãos, eu tenho ojeriza alguns lugares que eu visito em Sertanópolis para comprar. Porque eu falo: meu Deus do céu, a pessoa está transformando o ambiente numa escravidão. É no Egito. Você entra, já sente o clima pesado. Você entra, já é mal atendido na porta. É mal atendido na saída. Porque as pessoas estão num trabalho pesado. Pesado não porque é mal remunerado, pesado não porque é um serviço braçal, pesado não porque ela está naquela empresa que o ambiente é difícil, é pesado porque ela quer que seja pesado. Porque ela não encontra motivo para levantar de manhã, bater o seu cartão, fazer as suas vendas, arrumar aquele lugar, limpar aquela casa. Irmãos, eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas vou fazer. Tem uma pessoa que trabalha na minha casa conosco há 3 anos já. Irmão, serviço de doméstico é pesado, mas para aquela mulher é tão leve. Do jeito que ela cuida dos meus filhos, do jeito que ela cuida da minha casa, do jeito que ela entra pelo portão da minha casa, é tão leve. E minha esposa não deixa mentir. É pesado, é mal remunerado, é mal, porque deveria ser muito mais. As empregadas domésticas deveriam sim, com certeza, ser mais reconhecidas, com certeza. Mas eu digo, é leve para ela, e a minha casa fica leve. Olha só, ela está transformando a minha casa, ela está transformando o meu ambiente. E você pode transformar o ambiente que você trabalha, que você está, não porque o ambiente é ruim, mas porque você está sendo ruim. Você está estragando o ambiente, você está estragando o trabalho, e o trabalho se torna muito pesado. Trabalho de tolo é aquele que eu reclamo e não vejo sentido de fazer o que eu faço. Isso é trabalho de tolo. Eu pergunto: você trabalha como imbecil? Desculpa a palavra. Você trabalha como tolo? Segundo, olha o que esse texto mostra. Volta. Pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Trabalha para esforçar-se em adquirir riqueza, para depois deixar para quem vem. Irmãos, isso é ilógico. Ele diz lá no final: isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum eu trabalhar para deixar para o outro que vai vir depois de mim. Irmãos, você sabe, pai rico, filho pobre. É a grande regra, e infelizmente não é a exceção do nosso país. Vocês veem muitos dos nossos jovens hoje, jovens empresários, torrando herança e patrimônio dos seus pais, que demoraram décadas para ser construída. Por quê? Porque o trabalho e a dignidade não é passada por DNA, é por caráter. Então é ilógico eu trabalhar dizendo: não, eu vou deixar para o meu filho, não, eu vou deixar para os meus netos, não, eu vou deixar para o meu futuro. Quando você morrer daqui, talvez ele esteja fazendo uma cervejada, gastando, vendendo fazenda para torrar o resto que ficou. É ilógico, o sábio diz, é ilógico eu ficar trabalhando pensando no futuro e não desfrutar o que eu tenho agora. Não viaja com a véia. Tá aí a véia, o máximo você leva ela em sertaneja, pelo amor de Deus, meu filho. Não, porque os meus filhos sim. Aí os seus filhos vão para os Estados Unidos, aí a sua véia nunca viajou com você. Eu sempre falo, pode soar egoísta, pode soar estranho. Eu falo, meus filhos são uma bênção, mas vão trabalhar, eu vou ajudá-los, e eles vão ter o que eles vão merecer por ter, vão trabalhar e vão ter meu apoio. Sabe por quê? Eu e a minha véia, ainda não é véia, é bem novinha, né? Eu posso estragar, né, à noite, não pode falar isso. Mas eu e minha véinha do futuro, eu falo assim, os meus filhos vão ficar na minha casa 18, 19, eu saí de casa com 15, eu fiquei com meus pais apenas 15 anos da minha vida. Se a minha filha for no mesmo ritmo e quiser estudar fora e sair, eu tenho só mais 6 anos com ela. Mas com a minha velha eu vou passar 40, 50, e que Deus me dê a graça de chegar a 70, 80, sempre com saúde. E é com ela que eu preciso desfrutar agora, com os meus filhos fazer memória, tirar o recurso do trabalho e aplicar na minha família. Eu não posso ficar pensando na geração futura, ou daqui 2 gerações, se eu não sei se chegarei lá e se Jesus voltará.
E sabe quem vai administrar tudo isso? Que você deixou o anticristo. Ou seja, não estou falando para imprevidência, não estou falando para você não pensar no seu filho, não é isso. É que quem pensa só em deixar para depois, não aproveita o que tem agora. É a sua porcelana que você fica esperando para usar só quando for ocasião especial. Vai morrer e a porcelana vai ficar guardada naquele lugar, mofando. Não dá para ficar guardando para depois. Eu preciso antecipar e desfrutar do trabalho que Ele pode me oferecer aqui agora. E o sábio fala, é insensatez eu ficar acumulando para a geração posterior. E a cultura nossa é de acúmulo. Segundo, o homem sai nu do ventre da sua mãe, como vem, vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada leva contigo. Eu sempre digo isso aqui. Caixão não tem gaveta, funeral, o velório não tem caminhão de mudança. Não dá para levar, querido. Não dá para depositar no céu. O que você faz e aqui vai ficar. Então, o sábio diz, é ilógico eu ficar trabalhando para acumular tanto, sendo que se eu partir não levarei nada comigo. Isso é cultura egípcia, que enterrava todos os bens de Faraó com ele na pirâmide. E aí o sábio continua dizendo, cheguei ao ponto, continuando, tá bom? Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho, em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a sua ansiedade, com quem trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Deixa eu só contar para você uma coisa aqui que vem na minha mente agora e que me ocorreu. Imagina só, o avô trabalhou, poupou, construiu, adquiriu, comprou terra, deixou para o pai. Ou melhor, deixou para o filho. O pai trabalhou e deixou para o filho. O filho pegou a terra e começou a trabalhar e começou a fazer dinheiro em cima daquilo lá. Aí daqui a pouco ele separa. A esposa pega metade e leva. Daqui a pouco ele junta com mais um. Tem mais um filho. Aí o filho já nasce rico. Já pega mais uma fatia. Daqui a pouco ele separa de novo e pega mais outro filho. E já vai levando outra fatia. O pai que trabalhou tanto, nunca curtiu a vida, deixou para um insensato administrar suas riquezas. Vocês conhecem muitos exemplos desse aqui em Sertanópolis. Vocês conhecem, irmãos. E nós estamos indo no mesmo caminho. Nós estamos na lucratividade, no acúmulo, sem desfrutar a vida. Sem ter vida na vida, com pessoas que estão esperando que a gente possa aproveitar com elas. E o sábio disse, eu fiquei desesperado. E eu pergunto para você, trabalho de tolo é de gente que está desesperado. Você está desesperado para trabalhar? Não é que você está desempregado e precisa trabalhar, não estou falando desse desespero. Eu estou falando assim, meu Deus, eu preciso fazer, meu Deus, eu preciso crescer, meu Deus, eu tenho 40 anos, ainda não tenho minha casa própria, meu Deus, eu preciso, meu Deus, você está desesperado por causa de trabalho, ele tira o seu sono, te perturba, não deixa você dormir. Trabalho de tolo é trabalho que não traz paz, é trabalho que traz desespero. Tem muita gente trabalhando desesperada. Olha que interessante isso. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. E mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também disse o sábio. É um absurdo. Irmãos, parece que ele está vivendo hoje ou o quê? Parece que ele fez um check-up da nossa vida. Você deita, rola para um lado, rola para o outro, rola para o outro. Daqui a pouco você fala, hoje eu não vou tomar aquele remédio, hoje eu não vou tomar o remédio. Daqui a pouco você está, meu Deus, eu preciso de remédio para dormir. Não dorme à noite, não é porque o trabalho é ruim, é porque o trabalho não deixa descansar. Irmãos, é lógico, isso não é lógico. Nós viemos ao mundo para transformar o mundo com o nosso trabalho, não para ser oprimido por ele. Mas invertemos a realidade e hoje muitos de nós não conseguimos descansar. Vou fazer mais uma pergunta para você, é só reflexão. Você já teve a sensação de estar na sua casa querendo estar trabalhando e estar no seu trabalho querendo estar em casa? Já teve? Trabalho de tolo. Estou em casa, meu Deus, eu preciso trabalhar. Estou no trabalho, falei, meu Deus, eu preciso estar com minha família. Trabalho de tolo, não descansa sua mente. Hora de trabalhar, irmãos, é hora de trabalhar, mas hora de desfrutar, é hora de desfrutar. É o que parece que a Bíblia é mais equilibrada quando fala sobre trabalho. E o sábio diz, é um absurdo a gente ficar desesperado e não descansar por causa de trabalho. Por fim,
trabalho de tolo apresenta no capítulo 4, ele começa a falar mais um pouco sobre isso. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição. Meus irmãos, ele está falando de quase 3.000 anos atrás de nós. Todo trabalho surge da inveja, da competitividade que existe entre as pessoas, mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. É melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados à custa de muito esforço e correr atrás do vento. Estava conversando com uma pessoa que disse: eu não sei por que eu abri isso, eu já estava tão em paz com aquilo, agora eu estou abrindo isso, tomando meu tempo, tomando meus filhos, tomando minha história, tomando minha saúde, e eu estou aí. Aí eu falei: mas por que você fez isso? É porque o fulano, se eu não fizesse, ele ia ser meu concorrente, ele ia comprar. Ele preferiu acabar com a saúde, com a família, porque se ele não comprasse aquele negócio, o outro concorrente ia chegar e ia tomar dele. Você já pensou? Tudo é por competitividade. Por que você troca de carro? É porque você quer carro confortável? Quer nada, você quer andar com o carro melhor que o seu cunhado. Porque quando vai no almoço de família é uma tragédia. Você chegar com o Uninho, eu tenho Uno, eu posso falar com propriedade, você chegar com o Uninho e parar atrás dele do Corolla. Fala: não é possível que esse carro tenha um Corolla, eu tenho um Uno, eu vou financiar, eu vou entrar, porque é competitividade. Aí tem que trabalhar mais, aí tem que fazer hora extra, aí tem que fazer bolinho de chuva para vender lá para a vizinhança, para pagar o financiamento do carro, sendo que poderia estar andando de Uno tranquilo. Você já viu pessoa que fala assim: não, eu vou comprar um carro bom, confortável, porque daí eu vou colocar minha família, nós vamos viajar. Não vai nem em Londrina no shopping. Eu já vi muita gente assim. Não, quando eu comprar o carro, fala: vai ter ar-condicionado, vai ter... Não deixa os filhos nem comer bolacha dentro do carro. Que dirá fazer uma viagem de 1.000 quilômetros? E às vezes com a corda no pescoço, não pode sair de casa porque não tem seguro o carro. Não posso viajar porque não tem seguro. Meu filho, é competitividade, você está querendo mostrar patrimônio. Não, eu preciso morar naquele bairro, eu preciso ter uma casa maior. Se o fulano tem um espaço gourmet, eu preciso ter um espaço gourmet com piscina. Isso aí é indecência, a gente está visitando isso. No cristianismo, irmãos, a gente está mais competitivo do que as pessoas fora do cristianismo. Trabalho é gerado no peso da competitividade. Agora, trabalhe sem competitividade para você ver que alegria que é. O salário, como ele chega, como a família desfruta, como a gente vive melhor. Trabalhe sem competir. E faça Deus valer a pena em cada centavo que você ganha através do seu comércio, do seu trabalho. E você vai ver que em pouco tempo você estará muito à frente das outras pessoas sem precisar competir com elas. É melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com muito esforço e correr atrás do vento. Você sabe o que é isso, não sabe? Está tudo na Bíblia, queridos. Por que a gente não vê, né? Vamos lá, e ele continua: descobri ainda uma outra situação, é a última parte. Descobri ainda uma outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. O cara não tinha ninguém, ele trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. Está na Bíblia, irmãos. Isso é um absurdo, é um trabalho muito ingrato. O cara não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém para sustentar, mas não para de trabalhar. E ele pergunta: por que eu estou trabalhando tanto? Ele nem se pergunta disso. Porque é o costume, é o acúmulo, é a forma de nós levarmos a nossa vida. Então essa situação absurda fala que a riqueza não se satisfaz. A gente tem dito isso desse púlpito, irmãos. É bom ter um bom salário, é bom ser promovido, é bom ter uma boa condição financeira. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas manda buscar, não é verdade? Ou seja, eu falo, não, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Tem coisas que dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Mastercard. Ou seja, a gente está batendo nessa tecla, trabalhando nessa ideia, e o sábio diz: isto é absurdo. Absurdo. Porque a gente não se satisfaz, nunca se satisfaz. Se satisfaz? Próximo. Todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Pronto. Trabalho de tolo é o trabalho que não tem satisfação e nunca se realiza com aquilo que faz. Faz aqui para poder abrir o apetite e continuar consumindo ali. O jeito sábio agora. E para encerrar, é só um versículo. Porque existem muitas maneiras de ser tolo, mas só existe uma maneira de ser sábio. Já parou para pensar nisso? Existem muitas maneiras de ser tolo do jeito que a gente lida com o trabalho. A gente tem que se proteger, passar protetor solar por isso. Mas existe apenas uma maneira de ser sábio. Que jeito que é? Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu pergunto para você: você encontra prazer em seu trabalho?
e vi que isso vem da mão de Deus. Ou seja, não há prazer, não há alegria, não há satisfação no trabalho desconectado de Deus, no trabalho conectado ao capitalismo, capitalismo de capeta mesmo, no trabalho conectado ao consumo, não há satisfação, mas no trabalho conectado a Deus, com conforto, com alegria, com desfrute, com prazer, com leveza, com tranquilidade, há alegria. O trabalho desconectado de Deus traz peso e opressão, acrescenta dor, mas a bênção de Deus enriquece e não acrescenta pesar nenhum, diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E eu pergunto para você mais uma vez, é uma noite de perguntas: seu trabalho acrescenta dor emocional, física, espiritual, familiar? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você pode trabalhar, mas se trabalhar conectado a Deus, o seu trabalho tem valor, e o seu trabalho volta para você. Olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do fruto do trabalho comerá. Você comerá do fruto do trabalho, será feliz e próspero. Eu pergunto para você, você come do fruto do seu trabalho? E nós não estamos falando de salário, estamos falando de trabalho. Você come do fruto do seu trabalho? Você desfruta do esforço que você faz? Você desfruta daquilo que Deus proporciona para você através desse salário, desse emprego, dessa empresa? É desfrute ou é opressão, irmãos? É desfrute? É transformação de realidade ou é opressão da vida? Porque o Salmo 128 diz que o homem abençoado come do trabalho. Eu pergunto, você está comendo do trabalho? Ou é o trabalho que está te comendo? Ou é o trabalho que está te devorando? Já devorou finanças, já devorou família, já devorou saúde. Agora o próximo etapa é o quê? É devorar a vida. Porque você que tem que comer do trabalho, e não o trabalho comer de você. Olha o que diz o Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Não estou falando que não é para trabalhar, e nem a Bíblia fala isso. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, quem não trabalha não come. Tem que trabalhar, meu filho. Não é ficar orando não, falando, Senhor, manda maná. Tem que trabalhar, tem que entregar currículo, porque ninguém vai bater na sua porta para falar, tem um cara capacitado aqui. Não, tem que se expor, tem que se apresentar ao mundo, é verdade. Mas a Bíblia fala que trabalhar sem Deus é inútil. Colocar a confiança na riqueza e no trabalho é inútil. Perguntaram uma vez para um grande empresário de sucesso qual era o segredo dele. Ele falava assim, eu oro como se tudo dependesse de Deus e trabalho como se tudo dependesse de mim. Pronto. Se você quer ser bem sucedido, ore e trabalhe. Os monges antigos falavam, ore et labore, significa orar e também trabalhar. E nós estamos apenas orando, ou outros estão apenas laboreando ou trabalhando. Mas conecte essas duas coisas, porque sem Deus o trabalho não tem sentido nenhum. Onde você investirá esse dinheiro? Com quem você aplicará? Como o reino de Deus está sendo expandido? Como é que você tem vivido os seus dias? Sem Deus é inútil levantar cedo e dormir tarde. É o que a palavra de Deus diz, irmãos, não que eu estou dizendo. Eu até gostaria de dizer o contrário, trabalha, não tem problema, se rale, porque você vai ter muito dinheiro e vai ser bênção para você. Mas a Bíblia fala que sem Deus isso não acontece. Não é possível. Desfrutar vem da mão de Deus, trabalhar vem da mão do homem. Então eu convido você a trazer Deus para o seu trabalho, Deus para a sua empresa, Deus para o seu salário, Deus para o seu dia a dia, e falar, Senhor, eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui para transformar, porque a bênção do Senhor traz riqueza e não traz dor alguma. A equipe de louvor pode vir aqui à frente, por gentileza? Eu pergunto para você aqui essa noite, para encerrar o nosso tempo de reflexão sobre trabalho. Você sabe para quem você está trabalhando? Porque não importa o que eu trabalho, ou com o que eu trabalho, mas para quem eu trabalho. Se trabalha para o seu patrão, está errado. Trabalha para você, está errado. Porque a palavra de Deus diz que Deus plantou Adão para trabalhar para ele. Nós trabalhamos para a glória de Deus, irmãos. Quando nós estamos servindo um salgadinho na padaria, nós trabalhamos para a glória de Deus. Quando eu estou vendendo uma camisa da Wrangler na balcão da minha loja, eu estou servindo para a glória de Deus. Quando eu estou debaixo de um carro e graxando ou trocando óleo, eu estou fazendo para a glória de Deus. Quando eu estou cortando a grama e cuidando do jardim de terceiros, eu estou fazendo para a glória de Deus. Quando eu estou lançando notas e fazendo faturamento, eu estou fazendo para a glória
glória de Deus. Quando eu estou limpando casa, cuidando de criança, eu estou fazendo para a glória de Deus. Quando eu estou aqui preparando estudos, aconselhando pessoas, estou fazendo para a glória de Deus. Tem gente que acha que só pastor que trabalha para Deus. O pastor é privilegiado porque ele trabalha para Deus. Não, irmãos, todos nós trabalhamos para a glória de Deus. Eu fui chamado para trabalhar dentro do ramo da fé. Você foi chamado para trabalhar no ramo da mecânica, da engenharia, da elétrica, da agronomia. E Deus quer usar você lá para transformar aquele lugar. E quando você encontrar transformação com o seu trabalho, você vai encontrar prazer. E quando você encontrar prazer, as pessoas à sua volta vão experimentar isso. Não encorajo você a pedir demissão, que nós não estamos num tempo para isso. Eu encorajo você a encontrar prazer naquilo que você faz e chamar Deus para o seu trabalho. Passe esse protetor e diga: eu vou com Deus trabalhar agora, e Deus vai honrar, porque eu sei que eu estou fazendo para a glória dele. Eu pergunto: você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Eu amo contar uma historinha a respeito de trabalho de um certo rei que queria fazer a transição do seu reinado, mas infelizmente ele não teve filho e não tinha parente nenhum. E então ele chamou o seu ajudante, seu auxiliar, e disse: saia pelo reino e encontre trabalhadores, porque eu quero que o próximo rei seja trabalhador. E pergunte para esses trabalhadores o que eles estão fazendo. Encontre os mais trabalhadores entre eles e pergunte o que eles estão fazendo, e traga para mim as respostas. Então aquele auxiliar do rei foi, andou por todo o reinado e perguntou para um: o que você está fazendo? Um respondeu: eu estou assentando tijolos. Ele foi para o outro que viu muitos esforços e disse: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou preparando massa. Foi para um outro e disse: o que você está fazendo? Eu estou preparando toda a estrutura para o telhado. O que você está fazendo? Perguntou para o outro. E foi perguntando, até que chegou um e perguntou: o que você está fazendo? E ele deu uma resposta muito significativa. Quando o auxiliar volta para o rei, ele diz: eu passei por todos os trabalhadores. Um disse que estava assentando tijolos, o outro disse que estava preparando telhado, o outro disse que estava preparando massa, mas um entre eles disse que estava construindo um castelo. Então o rei olhou e disse: me traga esse homem, ele será o meu sucessor no reinado. Porque aqueles só trabalhavam por trabalhar, mas aquele trabalhava para transformar. Ele sabia o que ele estava colocando à mão, ele estava construindo um castelo, ele não estava sentando tijolos. E talvez você no seu trabalho ache que só está atendendo pessoas. Ou você acha que no seu trabalho só está despachando documentos, está infeliz lá, porque tem que carimbar. Está infeliz por causa da rotina que está te esmagando. Mas se você souber o que você está fazendo lá para a glória de Deus, você saberá que você está construindo um castelo. Nunca mais você vai imaginar que só está sentando tijolos, que só está preparando massa, porque o propósito de Deus ter plantado onde você está é para transformação e não para opressão. O trabalho não é para te oprimir, o trabalho não é para te destruir, o trabalho é para você transformar a si e o mundo ao seu redor. Este é o significado da palavra trabalho em grego: poiesis, transformação, poesia. Aí vem a palavra poesia. Michelangelo estava trabalhando numa pedra grande. Alguém passou para ele e falou: o que você está fazendo, Michelangelo? Ele falou: não estou fazendo, já está aqui. O que você está fazendo? O que está aí? Disse: aqui está uma linda escultura. O camarada olha o bloco, fala: mas onde está essa escultura? O Michelangelo fala: está aí dentro, só falta tirar ela daí. Você consegue ver a escultura dentro do seu trabalho? Ou você só vê um bloco maciço de pedra, intransponível para você ser feliz, alegre e realizado? Porque não é a questão de quanto você ganha ou para quem você trabalha, é a questão de como você se vê, como você se enxerga nessa terra que Deus plantou você para exercer o seu ministério através das suas mãos. Vamos fazer isso para a glória de Deus, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta pesar. Passe protetor solar e tenha um trabalho abençoado e feliz no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Eu quero convidar você que está na 7ª semana, na 6ª semana, na 5ª semana de campanha, e você que hoje quer começar um propósito de oração, talvez pelo seu trabalho, para que você sinta isso. Você quer começar uma campanha de oração pela sua família, vem à frente. Eu quero chamar a equipe de intercessão, que enquanto cantamos essa canção, nós vamos interceder por aqueles que estão na 7ª, 6ª e 5ª semana de campanha. E por você que vai começar a sua campanha, vem aqui à frente pegar o seu cartão e receber a sua oração no nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram.
Tu és muito mais do que eu possa. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Quebra o vaso de alabastro. Nos modela a tua vontade. Sobre um Deus que sabe me maravilhar. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por gentileza. Trabalho de sábio e trabalho de tolo. Ambos são trabalho. Ambos trazem recursos. Mas o trabalho do sábio é aquele que desfruta na presença do Senhor. Pai, eu abençoo essas pessoas para que elas vejam o fruto do seu trabalho. Pai, eu abençoo essa igreja para que seja um povo que desfruta do trabalho, que come do trabalho de suas mãos. Eu abençoo essa igreja, Pai, para que eles vejam e essa comunidade contemple a tua provisão e a riqueza e a bênção do Senhor, que não acrescenta dores e nem sofrimento. Pai, que o nosso coração esteja descansado e que nós possamos nos encontrar no meio desse trabalho que estamos exercendo como gente enviada pelo Senhor para fazer para a tua glória, para encontrar sentido, para desfrutar da sua bênção e desfrutar com as pessoas que nós amamos. Dá recursos ao teu povo, amplia as portas desse comércio, aumenta essa empresa, aumenta, Deus, os empregos da nossa cidade, mas não acrescenta nem dor e nem sofrimento ao teu povo, acrescenta paz, justiça e deleite, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana de trabalho para você, mas agora com prazer na presença do Senhor.